Previamente em Caro Livros, o Paul trabalha ali no Corredor da Morte, né? O Corredor Verde, como eles chamam, daí o nome do livro, Green Mile. E isso aconteceu exatamente com o John Coffey na história, porque ele foi preso e condenado por provas circunstanciais. O fato do John Coffey ser negro é tratado do primeiro capítulo até o último. Fique agora com a parte 2. Oi, eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, o podcast que lê mundos a fundo. Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda deles. Então, assim, não é lacração, é um problema social que está sendo retratado numa obra fictícia, mas que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora. E novamente eu venho com aquela minha frase, que a literatura ela é libertadora. Quando você lê uma história e você desenvolve essa conectividade e você passa a questionar não só o que você vive, mas o que você vê ao seu redor, por mais que a realidade da história seja diferente da sua, tudo vale a pena. Então eu tenho certeza que o Stephen King ele deve ter orgulho dessa obra dele, não só porque ela fez sucesso e foi para o cinema, mas também porque ela causa essa reflexão. Ela causa. Eu sinto que a versão do cinema não trabalhou isso. Eu sinto falta desse trabalho, dessa temática que é tão forte no livro, mas que não foi passada para o filme. Não sei o que tu acha. Eles mostram, mas digamos assim, isso não é o tema central do filme. Eles mostram aquilo, eles falam isso, assim, fica explícita a questão do racismo, né? Quando a gente fala de racismo, joga no Google filme sobre racismo, esse filme vai aparecer lá na listinha, né? Ele não vai ser, não foi uma coisa que ficou escondida no filme. Porém, eles focaram muito mais na outra particularidade do John Coffey, que é o fato de ele conseguir curar as pessoas. Ele consegue curar as pessoas desde que elas não estejam mortas. Se elas estiverem mortas, aí não tem nada que ele pode fazer. E isso leva a gente para o nosso próximo tópico, que é o tópico sobre fé e milagre, que a gente fala desse, né? Espera de um milagre, o próprio nome já nos diz isso, porque é isso que tu falou, né? Spoiler alert, o John Coffey tem um poder de curar as pessoas. Lembra que eu falei lá no início da infecção urinária? Pois é, o John Coffey cura o Paul da infecção urinária. E aí, descreva a cena, Will, pra gente, como é que é a cena da cura. Uma cena impactante. A gente pode dizer com toda certeza que o Paul não estava preparado para o que vinha. Com certeza. ele já estava numa situação que ele estava se arrastando literalmente. Nossa, imagina a dor dessa infecção urinária, gente. Só quem já viveu sabe. Eu já tive muita infecção urinária na minha vida. Aliás, tive uma recentemente, inclusive. E é assim, as outras que eu tive foram imensamente piores dessa última. Mas, tipo, eu já fiz xixi com sangue, cara. E eu digo assim, eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo. A dor da infecção urinária dói muito. E o Paul tava já fazendo xixi com pus. Então, né, antes dele ser curado, a última vez que ele vai no banheiro, essas cenas são muito confortantes, porque ele pega pesado na descrição da dor que o Paul tá sentindo, né? Na hora que ele vai tentar fazer xixi. Parece que tu sente a dor junto com ele. E aí ele diz que o xixi dele sai com cheiro de pântano e tem pus boiando no vaso e é aquela coisa horrível. E tu pensa, mano, esse cara precisa ir pro hospital agora. Esse livro, ele causa uma série de desconfortos. Muitos desconfortos quando a gente vai lendo. Mas o engraçado é que por mais que a gente sofra com tudo isso que a gente tá falando, a gente ama a história. Gente, como é possível? Então o Paul, ele já estava assim nas últimas, ele foi trabalhar na força, não vou dizer nem que foi na força do ódio, foi na força da necessidade, porque não tinha ninguém para ficar no lugar dele naquele dia, tinha um preso chegando, que era um preso perigoso, né, que é o Wild Bill. Enfim, o Billy the Kid, como ele gosta de ser chamado. Mas ele não gostava de ser chamado de Wild Bill. Ele não quer ser a imitação, não. Ele achava que ele, sei lá, era a reincarnação do Billy the Kid. Não entendo muito bem. Billy the Kid foi um cara que existiu mesmo, né? Pois então ele admirava tanto que ele queria ser aquela pessoa. Ele não queria ser a imitação, ele queria ser a pessoa, tá? Ele ficava muito bravo quando chamavam ele de Wild Bill.
Enfim, o Wild Bill tava chegando e não tinha como deixar lá o setor sem ninguém, né? Os outros precisavam ir buscar esse preso, que era super perigoso, e tinha que ficar alguém lá. E o Paul, gente, ele tava morrendo, desgraça dessa dor, sabe? Foi muito sofrimento pro bichinho. E o John Coffey, ele conseguia sentir isso, ele conseguia sentir quando alguém necessitava dos poderes dele. Então, nesse momento que o Paul tá lá morrendo, e ele já tinha chamado o Paul pra perto dele antes, em outro momento, só que não tinha dado certo, o Paul tinha ido fazer outra coisa e continuava sofrendo com a dor, só que naquele dia estava insuportável. E aí o Paul só foi mesmo porque ele precisava estar ali, porque ele não queria deixar ali o setor desguarnecido. E o John Coffey chama ele pra perto. Aí o Paul pergunta o que ele quer. E ele, não, mas vem cá. E aí o Paul, não, mas o que você quer? Não, mas vem cá. Até que o Paul realmente decide ir até lá. Apesar de ele ficar preocupado, porque ele tava sozinho, né? Se o John Coffey resolvesse tentar qualquer coisa, ele não ia ter pra onde correr. E uma coisa engraçada da narração do Paul é que ele fala assim, que meio que ele tem consciência de que o que ele tá fazendo não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia ter a cela de um preso que é o triplo do meu tamanho, que pode me dar um soco, eu vou me desmontar todo aqui sozinho. É uma boa ideia? Não é uma boa ideia. Mas eu vou mesmo assim. Ele diz que quando ele tá com o John Coffey, como se a mente dele tivesse meio que num embate contra o corpo dele. Porque o corpo dele só vai. Ele só faz o que o John Coffey manda. Ele fala que é meio como se ele estivesse ali hipnotizado. Mas a mente dele tá dizendo pra ele, isso daí não vai dar certo, isso daí não é uma boa ideia, não faça isso. Mas ele simplesmente vai, cara. É muito engraçado essa narração, essa incoerência que acontece que o John Coffey causa no Paul. E isso acontece em várias cenas da história. Exatamente. Essa só foi a primeira. Mas nas outras cenas da história isso acaba acontecendo também. Então ele vai, né? Mesmo que o cérebro dele estivesse dizendo pra não ir, mas ele vai. E o John Coffey agarra ele, posiciona a mão numa situação bem constrangedora, porque não são nas partes íntimas do Paul, né? Imagina você tá dizendo lá, um cara de 2 metros de altura, forte pra caramba, preso por estupro. E que foi preso por estupro de criança. Então... te agarra, põe a mão nas tuas partes, você pensa, pô, é agora que eu morro. Ou eu morro ou eu fico capado, né? Alguma coisa vai acontecer, não vai dar certo. Só que o Paul, ele sente aquela energia, ele sente uma coisa vindo do John Coffey. As luzes sofrem alterações, né? O ambiente, ele não fica com a mesma luminosidade normal. E aí, ele fica naquele estado de hipnose, que ele não consegue resistir. E o John Coffey meio que parece que está absorvendo alguma coisa. Ele abre a boca e suga. Poderia ser chamada de energia, né? A gente não sabe exatamente o que é. Ele suga aquilo, tira da pessoa, aquilo vai pra dentro dele, e aí, por um tempinho, ele fica assim... Pois é, um negocinho preto que você olhando parece insetos, né? Ele suga aquilo, fica um pouquinho mal, fica sofrendo ali, parece que aquele negócio é digerido, é transformado, enfim. A gente não sabe exatamente como funciona, porque, pô, senhor Stephen King, faltou aí uma explicação, né? Ficamos Exatamente. na vontade. Tudo pra gente é só pergunta, a gente não tem resposta nenhuma. E aí o John Coffey expele essa nuvem, que parecem ser insetos, mas ninguém tem certeza, porque ninguém, né, pega ali, não sabe a consistência. Só que quando ele expele, eles saem insetos pretos, só que com o tempo eles vão se espalhando no ar e vão ficando brancos, e quando eles ficam brancos, eles somem, simplesmente somem. Então, com esse fato, assim, lógico que ele ficou chocadérrimo na hora que aconteceu, não estava entendendo direito, até que ele percebe que ele não está sentindo mais dor, que todo aquele desconforto que ele já estava com febre, né? Ele percebe que ele estava se sentindo bem, ele estava com aquele excesso de suor, de febre que ficou, mas ele não estava mais. E lógico que você vivendo uma situação dessa, qual a tua reação, Jack? Fala aí. Então, eu vou já adiantando a minha teoria sobre quem é o John Coffey, porque se você é aquele tipo de pessoa que gosta daquele livro bem explicadinho, que é uma história fechadinha, com tudo, né? Tu não deixa nenhuma aresta aberta, esse livro não é pra você, tá? Vou logo adiantar, porque a gente do início ao fim não sabe quem é o John Coffey, de onde ele veio, pra onde ele vai. De onde veio esse poder? Ele nasceu com esse poder? Ele ganhou esse poder? Ninguém sabe. Então, tipo assim, a minha teoria, e acho que seria a minha reação também na hora, seria que eu ia achar que ele era uma espécie de anjo.
Alguma coisa do tipo. Até porque o Paul o tempo todo diz que ele se sente em paz perto do John Coffey. Eu acho que ele ia ser... Pra mim, ele seria algum ser celeste, alguma coisa assim meio espiritual, entendeu? Eu só consigo pensar, porque eu fui criada numa família cristã, eu só consigo pensar, a primeira palavra que vem na cabeça é anjo. Pra mim, ele parece a personificação de um anjo. E é uma coisa que eu também fiquei pensando, que seria irônico, porque ele é um anjo, ou seja, um ser celestial, um ser super adorado pelas pessoas cristãs, colocado num corpo extremamente demonizado, que é um corpo de um negro. Seria uma grande ironia, e também, além de uma ironia, seria uma chamada. Porque eu fico me lembrando ali dos meus tempos de catequese, que se Jesus voltar, ele não vai voltar branco, hétero, cis, com um relógio na mão, batendo foto, com a mão no volante, um óculos escuro e uma arma. Ele não vai voltar assim. Ele vai voltar, provavelmente, eu penso assim, né? Com a pior cara possível, que é a cara em que a gente vai querer tacar pedra. Porque a proposta seria essa. A proposta seria mostrar que a gente odeia e destila ódio e taca pedra nas pessoas sem realmente ver quem elas são. Só pela aparência delas, muitas vezes. Só pelo que elas simbolizam pra gente na nossa vida. Tem jeito de malaco. Malaco, pra quem não sabe, na minha terra é bandido, tá, gente? Tem jeito de bandido, tem jeito de malandro, como a galera gosta de falar. Tem jeito disso, tem jeito daquilo. Então eu fico pensando que seria uma grande lição colocar um ser celestial digno de todo amor num corpo que é extremamente demonizado pela sociedade. Talvez pra abrir os olhos da sociedade, se essa era a proposta, a gente já vê pelo livro que não ocorreu, porque ele é condenado à morte e vai morrer. Mas eu acho que, pra você que é cristão, eu sou cristã, gente, mas eu vou ser sincera, a minha fé não é lá das mais... Eu não sou, assim, uma grande, né, praticante aí da religião. Mas se você acredita, né, ou pelo menos você se interessa pela simbologia do negócio todo, essa é a impressão que me dá, que você colocar um ser celestial num corpo demonizado pra que as pessoas abram o olho e vejam que a aparência, ela é nada, praticamente, na hora da gente julgar as pessoas. Isso não, é o que menos importa, é o que menos interessa de verdade, mas é o que mais contribui pra você condenar alguém pra morte ou pra você salvar alguém da morte, infelizmente. E o John Coffey, ele não se lembra do passado dele. Ele não sabe quem ele é. Então, por mais que você perguntasse pra ele quem ele era, da onde ele veio, ele não saberia dizer. O Paul, ele tenta fazer esse rastreamento, ele tenta descobrir da onde que veio o John Coffey. Ninguém sabe, ninguém viu. Ninguém sabe a origem dele. Cara, daquele tamanho, ninguém nunca tinha visto, cara. Então, assim, a gente não sabe exatamente. E uma coisa que deixa a gente bem intrigada, na nossa pré-discussão, a gente debateu, é o fato de que a gente não sabe a idade do John Coffey. Não porque ele não aparenta ter a idade que ele tem ou alguma coisa assim na história, mas é porque em momento nenhum isso é citado. E como ele não se lembra, a gente também não tem como saber. Então, ele pode estar vagando na Terra, há muito tempo. O John Coffey fala como se ele estivesse realmente há muito tempo. Porque ele fala de uma maneira como se ele carregasse toda a dor do mundo dentro dele. Como se ele tivesse a capacidade de sentir a dor de tudo que é vivo. E que nesse momento agora está passando por alguma dor, e ele tem a capacidade de sentir todas as dores. Ele carrega toda essa dor nas costas. Então a impressão que dá é uma coisa muito cristã, na verdade. Ela remete muito à figura de Jesus do cristianismo mesmo, né? Essa coisa da devoção e de carregar a cruz de todos na costa, em nome do amor que ele tem pela humanidade. É muito a pegada que o John Coffey dá na história todinha. E ele sempre salva aquelas pessoas que necessitam dele. Ele não vê que algumas circunstâncias podem deixar ele em problemas, como foi o caso das gêmeas da Derek, né? Ele não imaginou que a intervenção dele pudesse causar aquilo, e também, no final das contas, ele nem se importou. Ele só foi seguindo, né? Ele foi levado para prisão, foi condenado, e ele sempre ali naquela atitude passiva. E no final da história, e aí a lágrima escorre com vontade, né? Ele realmente queria que aquele sofrimento dele acabasse, porque você carregar o sofrimento alheio é uma dor muito grande. A gente, nós pessoas assim, comuns, não angelicais, não sobrenaturais, a gente já tem problemas em carregar as nossas próprias dores. Exatamente. Imagina você carregar as dores alheias. Isso daí, cara, aí ele fala que ele não queria nem que o Paul tentasse salvar ele.
porque ele estava feliz, porque todo aquele sofrimento que ele estava carregando, ele ia se livrar, ele finalmente ia ter paz. E tem um momento que eu não sei se a Jack vai lembrar do livro, e que eu achei assim bem interessante, foi o fato de que o Coffee, ele consegue ver as almas em sofrimento. Eu não sei se ele vê a memória do local ou se ele vê realmente as almas, porque tá quando se referindo ele à cena passa, da cadeira, que ele vê a cadeira. Exatamente. Ele vê a cadeira pela primeira vez, a cadeira elétrica, e ele vê que as pessoas ainda estão lá gritando e sofrendo, né? E ele passa assim todo ressabiado, desconfortável, porque ele consegue ver aquelas pessoas em sofrimento. Então, ele não só sofre com as pessoas que estão vivas, mas ele também sofre com as pessoas que estão mortas. E é um peso realmente muito grande. E apesar da gente ficar muito triste com o desfecho da história, a gente sabe que, no final das contas, foi o melhor para o John Coffey. Porque ele realmente já estava carregando aquele peso há muito tempo. E só quem carrega um peso desse por tanto tempo sabe que se livrar dele vai ser uma glória, né? Então, assim, pra ele... Por mais que seja na morte, por mais que seja na morte, você quer tanto a paz, você quer tanto o silêncio, que você prefere morrer. É uma coisa muito triste. Nossa, eu chorei no filme. Olha, eu sou coração de pedra. Eu não choro em filme nenhum. Eu não choro com coisa nenhuma, assim, de livro. Eu sou coração de pedra, eu admito, gente, tá? Me mostra o Romance Água com Açúcar, eu saio rindo. Agora, A Espera de um Milagre foi um filme e um livro que me fizeram chorar. Quando eu assisti a primeira vez o filme, eu fiquei soluçando. Eu sou manteiga derretida, eu choro por tudo, né? Só que essa história, além de me fazer chorar, ela me tocou profundamente. Tanto por toda a situação envolvida do John Coffey, quanto pela questão da fé. Você refletir sobre o que é fé, sobre acreditar, sobre milagres. Porque, assim, eu sou uma pessoa que passei por uma coisa muito difícil na minha vida e que eu acredito, sinceramente, que eu fui salva num milagre. E aí tem uma frase do Paul no livro que eu fiquei, cara... Vamos lá, eu vou só relatar a situação para vocês terem um contexto dessa situação que me causou, assim, tanta... Me tocou... Quando eu terminei de ler aquele trecho, eu tive que parar 2 minutos para pensar, porque foi muito, muito impactante, foi muito... Eu não sei nem explicar, tá? Foi uma experiência, assim, maravilhosa e, ao mesmo tempo, fez eu me questionar muito sobre muita coisa. O John Coffey, ele é retirado da prisão pelo Paul, pelo Brutus, enfim, por todos eles que trabalhavam, menos pelo Percy, né? Pra salvar a esposa do diretor. Ela estava com um tumor no cérebro, muito avançado, não tinha mais o que a ciência fazer por ela, os médicos não tinham mais nada o que fazer por ela, e o diretor tinha até se afastado do cargo dele para ficar cuidando dela. E o tumor estava fazendo ela se transformar numa pessoa irreconhecível. Ela estava ficando agressiva, falava muitos palavrões, falava coisas obscenas. E o diretor Moore, ele sofria muito porque ele via aquela mulher que viveu com ele a vida toda se deteriorando e falando aquelas coisas horríveis. Não só ela sofria com a doença em si, mas ele também sofria com ela. E o Paul, ele, depois que descobre que o John Coffey tem esse poder, é salvo lá durante a infecção urinária, ele pensa, vamos tentar salvar a esposa, né, do diretor Moore, que também é meu amigo pessoal. Eles tinham uma relação assim, não só, que ia além do trabalho, né? Não era só relação chefe subordinado, eles tinham uma amizade. E aí eles tiram, na calada da noite, o John Coffey, né? Assim, tudo no sigilo. Tiram o John Coffey para salvar a esposa do diretor Morse. E eles conseguem, apesar de que eles vão o tempo todo sentindo medo, suando frio, achando que não vai dar certo, que eles vão ser pegos. Aí pensam que vão ser presos. Essa parte é um dos poucos alívios cômicos que a gente tem ao longo da história, assim. E é muito engraçado ver. Sabe quando você tá fazendo uma coisa que você sabe que vai dar ruim, mas você faz mesmo assim? É muito isso. E toda a galera que se envolve, não é só o Paul. O Brutus, o Harry, o Jim, que são os amigos dele, carcereiro, todos eles se envolvem, né, nessa maluquice. E vão todo mundo assim, morrendo de medo. A gente vai morrer, a gente vai ser preso. Ai, meus filhos vão ficar sem pai. Eu vou pra cadeia, eu vou passar o resto da minha vida na cadeia. Quando descobrirem que eu tirei um preso condenado à morte pra ir pra dentro da casa do diretor da cadeia, né? E tipo, quando chega na porta, o Paul tá preparado pra mandar todo mundo dar meia volta e voltar. Só que o John Coffey não deixa ele voltar. Exatamente. E assim,
é engraçado a gente pensar que às vezes tomar a decisão que a gente acha acertada nunca é fácil. São sempre escolhas assim que você tem que pesar muito bem. Só que eles acreditavam tanto no poder do John Coffey. Eles não, na verdade era só o Paul, porque os outros não tinham visto ainda o Coffey exercer o poder dele. O Bruto já tinha visto. Não, o Bruto já tinha visto. Porque não tinha. O milagre com o Sr. Gizos foi antes disso, que a gente vai falar mais pra frente. O Brutus viu o Sr. Gizos ser ressuscitado. É verdade. É só pra vocês terem uma noção que é aí que entra o Sr. Gizos na história. E aí, o Sr. Gizos, ele é ali a felicidade de todo mundo, porque como a Will já falou, ele era um rato muito peculiar, ele fazia truques, né? Ele era um rato meio humanizado, ele comia de um jeito diferente dos outros ratos, ele comia com as duas patas traseiras firmadas como no se ele estivesse sentado. Exatamente. É como se ele estivesse sentado. Com as duas patas dianteiras pegando a comida, como se estivesse sentado mesmo. E aí, um dos carcereiros, que é o Percy, ele tinha ali meio que uma desavença pessoal com o Delacroix. Né? O Percy, ele não gostava, era uma coisa pessoal que ele tinha com aquele condenado. E aí, numa tentativa de fazer com que o Delacroix ficasse muito infeliz, ele pisoteia o Sr. Gizos. E aí o Sr. Gizos morre, né? Na verdade, não chega a morrer, mas fica ali muito quebrado. E o John Coffey, nesse mesmo momento, vai até a porta da cela dele e fala: por favor, deem ele pra mim enquanto dá tempo. Né, ele fala isso. E aí ele coloca o Sr. Gizos dentro da mão, ele suga aquilo de dentro do ratinho, depois ele cospe aqueles besouros negros que depois se tornam brancos. E, milagrosamente, o ratinho que estava todo estraçalhado sai vivo, pleno, andando de dentro da mão. E aí, nesse momento, quem vê o milagre acontecer é o Paul e o Brutus, né? E o Brutus, inclusive, fala que depois que o Paul vem com essa ideia de levar o John Coffey até a mulher do diretor da prisão, ele fala assim: eu me lembro do que aconteceu, mas eu tô tentando meio que esquecer. Eu lembro o que aconteceu, mas eu não quero pensar nisso, porque é isso que as pessoas fazem quando elas não entendem alguma coisa. Elas jogam aquele pensamento pra debaixo do tapete. Entendeu? Só que também ele põe fé no que aconteceu, porque ele viu o Sr. Gizos sair vivo e fala: não, bora lá fazer essa loucura, tô nessa. Pois é, e aí eles chegam lá na casa. Foi a cura mais difícil pro John Coffey, né? Porque como ela estava no estado muito avançado, ela estava muito debilitada, enfim, a situação toda, assim, a descrição, ela deixa a gente muito incomodado. Mais um incômodo que o livro traz pra gente, a gente fica muito, assim, apreensivo. A aparência da pele dela, né? Dá a impressão que ela tá meio... A descrição que você faz da mulher dele é que ela tá semelhante a um monstro, né? Ela não tá mais com uma cara humana, ela tá numa coisa meio... que e se você leva... mas você fica com nojo. E se você leva isso pra análise cristã da história, parece que ela tá endemonizada. Parece que ela tá, assim, sofrendo algum tipo de espécie de possessão. Especificamente, me lembra muito aquela parte da Bíblia em que Jesus joga os demônios nos porcos, né? Que tá nas pessoas e ele tira e joga nos porcos. Me lembra muito essa parte aí. Então, o John Coffey, ele vai lá, é uma cura muito difícil, ele fica muito, muito mal depois que ele cura ela, mas ele cura. E ela fala que ela tava num lugar escuro, perdida na escuridão, e que ele acha encontrar ela, né? E aí ele traz ela de volta. Então, quando eu li essa parte, eu fiquei muito impactada, porque na minha experiência de quase morte, eu também fui parar nesse lugar escuro. E a sensação era simplesmente aterradora. E o Paul, ele tem uma conversa com o Brutus, em que o Brutus fala assim, tá, ele salvou ela, e agora? Aí o Paul faz uma reflexão acerca da questão de que o milagre em si, por si mesmo, ele não é tão importante, não é tão relevante quanto o que a pessoa curada e salva vai sentir depois. Porque se era para ela ter morrido e ela não morreu, ela vai ficar se questionando do porquê que ela continua aqui, por que ela tem que continuar, porque foi dada a ela essa oportunidade, quando a gente sabe que muitas pessoas morrem até de maneiras assim, entre aspas, besta, né? Mortes assim que poderiam ser evitadas, mas que acontecem, e você que passa por uma situação super crítica. Tipo, usar máscara. Você morre porque não usa máscara. Uma coisa simples, né? Que você podia ter feito, mas não fez. E aí, às vezes, a pessoa é culpada, né? Pois é, e você vai lá no limiar da morte e volta. E outras pessoas não têm a mesma sorte, elas passam pro outro lado. Então você fica se questionando. E quando eu sobrevivi, eu fiquei com esse questionamento. Eu fiquei, meu Deus, mas por que eu continuo aqui?
será que tem algum propósito? Será que tem alguma coisa que eu preciso fazer, alguma coisa que vai acontecer e que a minha presença aqui no mundo vai ser importante? Né? Pode não ser um efeito grandioso, tô falando importante no sentido de ajudar alguma determinada pessoa, participar de algum determinado evento em que a minha presença ali fará a diferença, enfim, esse tipo de coisa. E a gente fica muito pensativo sobre isso, e esse trecho me deixou assim pensativa num nível que eu acho que eu fiquei olhando para a parede por vários e vários minutos depois que termina esse episódio do livro. Pensativa, mas eu confesso que eu fiquei mais com um cagaço, porque eu morro de medo dessas coisas de possessão demoníaca quando eu assisto filme nenhum com esse tema. Eu fiquei impressionada. Eu li essa parte de noite, assim, na cama já, e eu não consegui dormir depois disso. Porque primeiro que a descrição é tão nítida da cena, aquilo ali ficou na minha cabeça impregnado, sabe? As coisas horríveis que ela falou pra ele ali antes dele curar ela. E depois a reação dela quando ela volta a ser ela mesma, em que ela fala o que tu falou, que ela tava na escuridão, e aí depois ela dá aquele abraço nele, coloca a medalha em volta do pescoço dele. Ao mesmo tempo, eu percebo que ela voltou, mas ela não é mais ela mesma. Ela voltou diferente, ela voltou como se agora ela tivesse um conhecimento que antes ela não tinha, como se agora ela enxergasse coisas que antes ela não enxergava. Eu senti essa diferença nela, apesar da personagem não ser mostrada no livro antes dela ficar doente, a gente já vê ela já doente, não nesse nível, mas já doente, dá pra ver pelo jeito como ela tá articulando ali, que era ela, mas ela voltou diferente. Ela voltou melhor. A impressão que me deu foi essa. E é como se fosse um toque especial que o John Coffey exercesse, porque o Paul ele tem essa mesma sensação. Depois que ele é curado, ele já se sente diferente. A gente não sabe precisar exatamente o quão diferente tá. Mas o Paul, ele se sente diferente da maneira que ele era antes. E só o fato de ter presenciado o milagre já é uma coisa que deixa, né? Você não vai ser a mesma pessoa, tá? Se você vê aquele milagre acontecendo na sua frente, você não vai ser a mesma pessoa. Mas o Paul, ele demonstra isso. Eu não sei se é uma questão de sentimento ou de se importar, mas ele parece diferente. E ele passa a impressão de ter ficado assim mais observador. Ele consegue perceber as coisas assim mais minuciosamente. E a esposa do diretor, né? Ela volta como se ela estivesse plena. É essa sensação que eu tenho quando eu li. Ela volta numa plenitude. Porque nós, no nosso dia a dia, a gente tem várias correntes que nos amarram, né? A gente tem várias coisas, nossos pensamentos, coisas que a gente tem que fazer, trabalho, a vida, as preocupações, enfim. Mas ela volta plena, parece que tem aquela paz, né, em volta dela, sobre ela, e ela percebe no John Coffey a origem dessa paz, da mesma maneira que o Paul. Tanto é que ela presenteia ele com a correntinha, né, ela se sente, ela não tem como devolver do mesmo jeito o que ele fez por ela, né, ajudar ele da mesma maneira. Então ela faz aquilo que está dentro da possibilidade dela e coloca aquela correntinha para proteger ele. É uma cena mágica, maravilhosa, muito bem escrita, você sente tudo que acontece ali. O Stephen King, ele arrasa. Esse é o primeiro livro do Stephen King que eu leio. Outros eu não li. Eu tentei ler o It há muito tempo atrás, mas não consegui. Fiquei com muito medo, confesso. Fechei o livro, nunca mais olhei. Então esse é o primeiro livro que eu consigo terminar dele. E assim, eu acho que não tem melhor experiência do que ter começado com esse livro. Não sei como são os outros, devem ser bons. Mas esse livro é maravilhoso. Eu acho que também, nesse momento em que o John Coffey faz essa cura, a gente começa também a se questionar o que aquilo ali representa para o John Coffey. Porque diferente das outros milagres que ele exerceu, nesse último ele não cospe de volta pra fora dele aqueles besouros. Ele fica ali meio que passando mal naquele estágio de meio que quer vomitar, sabe? Então ele tira dela todo aquele conteúdo ruim e ele mantém dentro dele e não solta. E aí, nesse momento, né, mais pra frente a gente vai ver que tem um propósito pra isso. Eu fico pensando, será que o que o John Coffey tem é um dom, ou é uma maldição que ele tem? Porque eu fico imaginando, ele salvou aquela vida, obviamente porque aquilo ali foi um milagre, é um dom que ele tem. Mas ele mantendo aquilo ali dentro do corpo dele, as mesmas coisas que estavam nela estarem dentro dele,
E ele fica, pela descrição, com aquela aparência de uma pessoa doente. Ele tava começando a ter as mesmas aparências que ela tava, mas ele consegue manter aquilo ali dentro dele. Aquilo ali, a meu ver, o sofrimento que ele devia estar passando naquele momento é uma maldição. E fica essa dualidade da coisa, né? Sacrificar, o sacrifício, ele é o símbolo de maior amor cristão. Porque Deus sacrificou o filho dele para salvar a humanidade. Mas para a pessoa que foi sacrificada, aquilo ali é símbolo de amor, mas ao mesmo tempo foi um símbolo de dor. E aí eu fico pensando na posição de John Coffey nesse momento. Para mim, é um momento de virada da história, esse momento da cura da esposa do diretor, porque ele guarda o conteúdo dentro dele e em seguida o que ele faz? Ele coloca o conteúdo daquela doença, enfim, daqueles demônios, se a gente quiser acreditar que estavam dentro dela, dentro do Percy, que é o tema central do nosso próximo tópico, que é abuso de poder. Porque o Percy na história, ele é exatamente aquela pessoa que, colocado um pouquinho de poder na mão dela, ela vai fazer de tudo para abusar daquelas pessoas que estão abaixo dele, né? Como num movimento de se autoafirmar ali, de lidar com as próprias inseguranças. É uma pessoa que foi muito mal trabalhada durante a vida, que não soube lidar com as próprias inseguranças, que é arrogante, ele tem conexões com o governo, né? Ele é de uma família boa, então daí vocês já tiram, ele fica o tempo todo dando essa carteirada, dizendo que as pessoas não podem falar assim com ele, não podem fazer assado, por mais que ele esteja falando ou fazendo um absurdo, ele se acha superior a todo mundo porque ele tem uma família que é ligada ao governo da época, inclusive arrumaram pra ele esse emprego aí. E aí, o John Coffey coloca a doença dela dentro do Percy. E aí a gente pensa que de início é uma punição para o Percy, apenas, por ele ter sido aquele ser humano horrível que ele foi do início até o final do livro. Ele matou o Sr. Gizes por pura maldade. Mais pra frente a gente vai ver que ele vai matar uma pessoa com requinte de crueldade, só pelo prazer de matar. O Percy, nesse momento que ele tem esse conteúdo dentro dele, ele pega uma arma e mata o Wild Billy, que era um daqueles presos, o preso mais perigoso que estava ali, junto com eles. Por quê, Will? Nos ilumine. Olha só, esse plot da história é assim de cair o queixo, porque a gente até então, o próprio John Coffey, ele não sabia quem tinha matado, quem tinha sido a pessoa que tinha matado as irmãs de Terry, o crime pelo qual ele foi condenado. E aí, gente, na saída dele da prisão, escondido, o Wild Bill agarra o braço dele, estava dopado, porque eles tiveram que dopar o Wild Bill para ele não sair aí alardeando o que eles estavam fazendo, né? Eles deixaram ali o Wild Bill dopado. Ele vai lá, agarra o John Coffey, e o John Coffey consegue ver os crimes que ele já tinha cometido, e entre eles estava o crime das irmãs de Derek. E ele viu tudo que ele fazia. E aí, por isso, ele é punido. Então, o John Coffey, nessa hora, ele vê essa punição, ele fala assim: eu puni duas pessoas muito más. De uma cartada só. Ele e o Wild Billy. E detalhe, ele usou aquilo. O crime pelo qual o John Coffey foi condenado. Quem na verdade matou e estuprou as gêmeas foi o Wild Billy. Porém, o John Coffey não está fazendo aquilo numa tentativa de fazer justiça para si próprio. Não é por isso que ele faz. Ele faz aquilo porque ele acha que o mundo, com certeza, vai ser um lugar melhor sem aquelas duas pessoas que eram tão más. Em momento nenhum ele pensa em si mesmo. E o Percy, ele não morre. O Percy fica catatônico. Ele vai parar no hospício. Ele perde todas as habilidades dele de fazer mal para qualquer pessoa. Ele fica catatônico, ele não esboça nenhum tipo de reação. Ele só tá respirando, né? Ele respira, anda, se mexe, mas... E o Percy, ele é aquele personagem que você vê que ele tá além de qualquer chance de redenção. Porque o Percy, ele faz uma coisa errada atrás da outra. Ele é uma pessoa ruim. Ele tinha uma briga pessoal com o Delacroix, porque o Delacroix tropeçou e acabou pegando na região da pelve, da virilha dele. Ele achou que o Delacroix estava tentando aliciar ele. Uma masculinidade super frágil, né, a do Percy. E aí ele fica com aquele ódio, aquela coisa de querer fazer da vida do Delacroix um inferno. E quando o Delacroix chega o momento dele ser executado no corredor da morte, o Percy mata ele da pior maneira possível. Porque para você matar uma pessoa na cadeira elétrica, você precisa colocar ali uma esponja umedecida na cabeça dos caras para a corrente elétrica ser conduzida pela água. E ele não molha a esponja. Ou seja, ele faz o cara fritar, literalmente vivo,
por muito tempo. O cara ainda tava vivo, ficou vivo durante muito tempo, até o olho dele, literalmente, isso também é muito bem descrito no livro, é outra cena de desconforto, né? A gente vê o cheiro do cabelo do Lacroix queimando, o rosto dele derretendo, os olhos saltando pra fora, e o cara ainda tava vivo, porque ele fez aquilo com um requinte de uma maldade, de uma frieza, de uma crueldade impressionante. E o pior de tudo, o Percy, ele vê o que ele faz de errado, ele vê como aquilo ali é horrível, se assusta com aquilo, mas ele não se assusta porque ele tá sentindo o que a pessoa que ele infligiu o sofrimento tá sentindo. Ele não sente culpa, ele sente medo de ser punido, que é pior ainda, porque não é culpa. Ele não se sente mal com ele mesmo em momento nenhum. Ele se sente com medo de ter que pagar pelo que ele fez, de ter que ser responsabilizado, que as pessoas saibam o que ele fez e que elas coloquem a culpa nele. Essa é a única e exclusiva preocupação dele, do início ao fim, de todas as coisas ruins que ele faz. E assim, a morte do Lacroix com esse requinte de crueldade, pra mim foi a gota d'água. Foi o momento que eu falei, esse cara não merece mais nada. E aí eu volto no meu discurso, porque eu falei que eu tava me sentindo mal, né, de ver como a gente é juiz. Mas parece que chega um momento que você diz assim, cara, essa pessoa não tem mais jeito. Ela é uma pessoa que tá além de qualquer redenção. Será que vale a pena a gente continuar sendo empático, tentando entender? Ou será que a gente cai naquele paradoxo da tolerância, que é, a gente não pode tolerar o intolerável? E aí, olha só, o Percy, ele é uma pessoa que é criminosa, é uma pessoa criminosa, ele é mau, ele não, aliás, não é nem mau, ele é péssimo, né? Ele é péssimo, só que ele age com a lei do lado dele. Porque, como a gente já falou, ele é advindo de uma família de influência, que tem poder. Ele poderia ter escolhido qualquer emprego. Ele poderia ter ido para qualquer lugar. Mas ele escolheu aquele lugar na prisão. Que a gente pensa, pô, é um lugar horrível. Quem é que quer trabalhar num lugar desse, né? Que coisa terrível você trabalhar numa prisão com condenados à morte. Mas aí é que tá. Ele queria matar. Só que ele não queria matar e sofrer as consequências de matar. Porque se você mata, você vai para onde? Para o corredor da morte. Ele não quer sofrer essa punição. Ele quer matar com autorização da lei. Ele quer ter aquele gostinho. E ele se sente acima do bem e do mal. Ele se sente acima até da lei. Ele acha que aquilo que ele está fazendo... Lembra alguém? Não estamos citando nomes, né? Mas lembra aí alguém? Acho. Fica aí o questionamento, né? Fica aí o questionamento. Então, pra mim, o Percy, ele é o pior tipo de pessoa. Seria ótimo se esse tipo de pessoa só existisse na ficção. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe, a gente tá rodeado desse tipo de pessoa. A gente tem várias delas aí representando o país, inclusive, né? Então, pra mim, ele é o pior tipo de pessoa. Porque ele quer fazer o mal, mas ele quer fazer o mal de uma maneira que pareça que ele não está fazendo mal. Ele quer se satisfazer, mas ficar assim com a imagem bonita. A gente desumaniza o cara que é condenado à prisão pelo crime que ele cometeu, mas os caras que estão cometendo crime todos os dias aí na nossa cara, escancaradamente, e que não estão sendo presos porque não existe artifício legal para pôr esse cara na cadeia, eles não são desumanizados. Só que são pessoas que já mostraram reiteradas vezes que não têm humanidade nenhuma dentro de si. Uma pessoa como Percy, que mata de uma maneira tão cruel o outro ser humano, como ele fez, e não ter o mínimo de remorso por isso, é uma pessoa que, a meu ver, nasceu sem a humanidade. Ou ele perdeu ela totalmente ao longo do caminho. Não sei dizer se isso é possível. Mas é uma pessoa que já não é mais um ser humano. Porque quem é que faz uma coisa dessa? Né? Então, e debocha dos mortos. Debocha, exatamente. Ele chega a dar um tapa na cara do cacique depois de morto. Ele dá um tapa na cara do morto. E aí o Harry, se eu não me engano, fala assim pra ele: não faça isso. Ele já pagou o que ele devia pra sociedade. Ele já pagou a dívida dele com o Estado. Não faça isso com ele. Respeite essa pessoa. Então, assim, pra mim, o Percy é uma pessoa totalmente desinstruída de humanidade qualquer. Ele não é uma pessoa... Alguma coisa faltou ali na vida dele que ele não aprendeu a ser gente. E aí eu fico pensando... Aí essa pessoa tá solta e pra sociedade, ela é uma pessoa com qualquer outra. E quando essa pessoa erra e essa pessoa é punida, quando essa pessoa é atacada, quando essa pessoa
é presa por fazer vídeo atacando o STF, ameaçando a família deles, as pessoas dizem assim, ai, essa galera da diversidade, do good vibes, essa galera, né, o pessoal que aceita a diversidade, a gente tem que aceitar a diversidade dessa pessoa que pensa assim, que fala isso. E aí volta o que eu falei antes, esse é o paradoxo da tolerância. A gente não pode tolerar o intolerável. Para que a gente tenha um ambiente tolerável, onde todo mundo tenha a liberdade de expressar a sua opinião, de expressar a maneira que pensa, a gente precisa saber tolerar, ok. Mas a gente tem que tolerar até um limite. O intolerável não pode ser tolerado. Porque se o intolerável é tolerado, não é mais um espaço democrático, não é mais um espaço de tolerância. Se torna um espaço intolerante. Então a gente não pode mascarar atitudes intolerantes como opinião, como modus operandi, como estilo de vida. A gente não pode mascarar. A gente tem que dar o nome que isso é. Isso é falta de humanidade. E acabou, não tem outra coisa. E aí, a meu ver, nesse momento, eu me coloco numa posição em que eu acho que o Percy mereceu e ele não tinha outra saída. Ele seria uma pessoa péssima até o dia que ele morresse, se ele não fosse interrompido. E eu fico refletindo sobre isso. Porque eu me sinto mal de falar isso sobre alguém. Mas eu não vejo outro caminho pra esse personagem. E a questão do Percy é que, assim, ele buscava o poder, ele amava o poder. Na verdade, ele amava o poder. Ele adorava saber que ele podia fazer o que ele quisesse com aqueles presos, porque a sociedade não estava nem aí para eles. E se ele machucasse, fizesse terror psicológico, se ele fizesse qualquer coisa, se ele até matasse o preso, ele não ia ser visto de uma maneira ruim, porque aquilo seria fruto da indignação dele com uma pessoa que causou um mal para a sociedade. Sendo que, na verdade, ele não estava exercendo nenhum tipo de justiça. Ele estava pura e simplesmente se satisfazendo. E isso a gente vê também no cuidador lá, quando o Paul já está mais velho. O Brad é a mesma coisa. Ele gostava de exercer poder sobre pessoas que estavam vulneráveis. Pessoas que não tinham como se defender. O que a gente chama, que a gente dá um nome popularmente de covardia. Você exercer poder e tirania em cima de pessoas que estão vulneráveis, você, na verdade, você não está sendo poderoso, você está sendo covarde, né? Porque você está abusando daquela sua situação ali. Então, o Percy, ele é uma pessoa que se satisfaz. Ele é, na verdade, tão sádico quanto o Wild Bill. Por isso que eles têm o mesmo fim. Um morre e o outro fica catatônico, e quem causa isso é o John Coffey. Exatamente. Eu acho que foi um desfecho maravilhoso para essas duas pessoas, assim. Pessoas, eu nem sei dizer se são pessoas, sabe? E aí eu fico triste porque a gente olha pra fora do livro e a gente vê que tem gente assim, nesse nível de sadismo por aí, né? Que não tem o menor comprometimento com as pessoas estão morrendo, aí ele diz assim, até quando vocês vão chorar? Vão ficar choramingando. Isso tudo é mimimi. Porque eu não sou coveiro, né? Que são pessoas assim que não é possível, elas não carregam mais nela o elemento que fez delas um dia um ser humano, porque eu acho incrível como a gente consegue tolerar, a gente consegue ver essas pessoas existirem e conviver com elas e meio que dizer que tá tudo bem, elas são parte da sociedade. Mas quando a gente olha para as pessoas encarceradas, a gente vê elas como coisas que devem ser apagadas da história da humanidade. Vamos matar elas porque elas não merecem mais estar vivas. É nessa posição que a gente coloca, já que o tema da nossa season, da nossa temporada é sobre justiça ou vingança, eu acho que o A Espera do Milagre ele contribui para esse tema no sentido de que a justiça ela não funciona para todos de maneira igual. A justiça ela tem cor, ela tem etnia, ela tem classe social. Será que todo mundo merece justiça? Será que até pessoas como Percy e o Wild Bill mereciam um direito a se redimir? Mereciam uma segunda chance? Eu fico realmente me questionando, porque a justiça ela parte desse pressuposto de punir, mas também de reiterar essa pessoa na sociedade, para que essa pessoa não repita o erro. Então a justiça, na verdade, parte de uma premissa de que vai haver uma segunda chance, em teoria. A justiça de modo geral. Então, será que existe um limite para a prática da justiça? Será que existem pessoas que não merecem isso? E quem aplicaria? Eu acho que isso também é uma coisa que me sempre vem na minha cabeça. Se a gente quer que a justiça exista, quem está apto a aplicar ela? Porque ninguém.
Estamos todos, né, no mesmo nível ali, no mesmo barco. Até que ponto vai um ou outro, né? Enfim. Então, daqui a pouquinho a gente vai bater o martelo, porque tem duas situações aí que a gente tem que dizer se é justiça ou vingança, tá? A primeira situação são os próprios presos condenados à cadeira elétrica. Essa condenação, ela é justiça ou ela é vingança? E a outra situação é o ato do John Coffey, que ele vai lá, coloca a doença da Senhora Morse dentro do Percy e o Percy mata o Wild Bill e depois fica catatônico. Isso que o John Coffey fez é justiça ou é vingança? Mas antes da gente chegar nesse momento, vamos pro momento Mundos a Fundo. E hoje o Momento Mundos a Fundos é sobre o nosso personagem mais fofinho da história, que é o Sr. Guizos. Né? O Momento Mundos a Fundos é um quadro aqui que a gente tem, em que a gente tem que fazer uma pergunta capciosa sobre algum personagem do livro. A gente vai fazer uma pergunta para outra, e aí a outra vai ter que responder, vai ter que dizer sua opinião, e a pessoa que fez a pergunta também vai dizer sua opinião depois, tá bom? Então é um quadro de perguntas capciosas, e a gente escolheu, né, o Mr. Jingles do Sr. Guizos, que é o ratinho. Só pra vocês se situarem, é válido dizer aqui que o Sr. Guizos, ele é um rato que, após o John Coffey ter salvo ele se torna especial. Porém, antes do John Coffey salvar ele já era um rato especial, né? Isso eu acho que não ficou claro, porque, tipo, ele procurava o Delacroix na cela antes do Delacroix chegar no corredor. Ele começou a aparecer ali pelo corredor verde, encantando todo mundo. Ele entrava na cela que futuramente seria do Delacroix, meio que dando uma cheirada ali, bem como se estivesse procurando alguma coisa. E posteriormente, quando o Delacroix aparece, é quase instantânea ali a conexão entre eles. Então ele já era um rato muito peculiar antes disso. Ok. Quem vai fazer as honras hoje de fazer a primeira pergunta? Eu quero fazer a minha pergunta, porque eu estou muito ansiosa para saber a resposta que você vai dar. Então, eu quero começar. Shoot. A morte do Sr. Guizos na presença do Brad. Então, assim, gente, o Sr. Guizos, assim como o Paul, após o milagre que é exercido neles pelo John Coffey, isso a gente não falou, mas a vida deles é estendida. O Paul no futuro já tem 104 anos, quando ele tá contando a história dele, e o Sr. Guizos, para um rato, e a gente sabe que a média de vida dos ratos é pouquinha, ele tá vivo, contemporâneo ao Paul, aos 104 anos. Então vocês já tiram que ele tá muito velhinho. Todos os dois estão muito velhos. E isso é atribuído aí meio que ao milagre que o John Coffey operou neles. Aumentou aí a expectativa de vida deles. Eles se tornaram, né, para suas espécies quase imortais. Então, assim, a morte do Sr. Guizos na presença do Brad tem ligação ou semelhança com a primeira morte sofrida por ele através do Percy? Ele teria revivido a sua primeira morte? Cara, quando eu li, eu achei que sim. Inclusive, eu acho que ele deve ter tido alguma espécie de ataque cardíaco, porque ele já estava bem velhinho. Porque assim, ele estava vivendo ainda, mas ele já estava muito ancião, tá? Ele já estava muito velhinho, porque essa longevidade, ela não impede a deteriorização do corpo deles, né? Eles envelhecem, eles só não morrem, mas eles envelhecem. Pois é, então o Sr. Guizos, quando isso acontece, que ele estava bem até ele ver esse bendito desse Brad, que se assemelha muito ao Percy, né? Eles têm assim, o modus operandi é igual, a personalidade é igual, tudo é igual. Parece até que são a mesma pessoa. Às vezes a gente tem a sensação de que eles são a mesma pessoa vivendo em tempos diferentes, né? Então, Reencarnação. Alguma coisa desse tipo. Então, o Sr. Guizos, eu acho que sim. Ele já estava muito idoso, já estava sofrendo, digamos assim, porque ele já estava bem passado já da época dele. E reviver, encontrar com uma pessoa que era de novo o Percy, porque eles eram iguais, eles eram exatamente iguais, só que em épocas diferentes, mas iguais. Então, eu acho que isso sim causou um medo tão grande, tão extremo nele, que ele acabou morrendo. Eu acho que foi tipo um ataque cardíaco. Sabe aqueles senhorzinhos, assim, aquelas cenas de novela, em que o senhor vai lá ver uma briga, aí revive uma briga que ele já tinha visto, que teve, enfim, vê alguma coisa do passado, sofre um ataque cardíaco e morre. Isso é uma cena clichê de novela, né?
Muitos personagens morrem assim. Então, o Sr. Giz, eu acho que foi exatamente o que aconteceu com ele. Aí eu fiquei, poxa, tinha que vir o Percy lá da caixa prego, né, pra fazer mal pro Sr. Giz. O Sr. Giz tava bem, tava velhinho, mas tava bem. Aí tinha que aparecer essa desgraça pra encher o saco, né? Não só isso, como... teve a mesma impressão. Que bom. Achei que tinha sido só eu que tinha pensado assim. Eu falei, cara, ele morreu porque ele viu esse Brad. Ele pensou que fosse o Percy. Ele reviveu ali a primeira morte dele. Ele viu aquele cara e falou, meu Deus, ele ressuscitou. Aquela desgraça ressuscitou. E aí eu pensei isso na hora. Eu falei, cara, é como se talvez ele tenha revivido ali aquele primeiro evento de morte dele, com o Percy pisoteando ele. E aí foi demais pra ele, porque ele já tava velho, como tu falou, e ele morreu. Mas eu vi que tinha que ter uma ligação com a presença daquele cara. Não foi uma coisa aleatória. Tipo, ele tava velho e ele morreu. E eu apoio a minha teoria na seguinte coisa. O Percy, quando ele mata o Sr. Giz, não tinha sido a primeira vez que ele atentava contra a vida do Sr. Giz. Ele já tinha atirado o cacetete nele antes disso, né? Antes mesmo até do Delacroix aparecer. O pessoal não sabia quem era o ratinho e tal. Ele tentou matar o Sr. Giz. E desde aquela época ele tinha ficado ressabiado com o Percy. Quando o Percy estava de plantão, ele não aparecia. Ele sabia que o Percy estava lá e ele não aparecia. Isso foi uma coisa que o Paul prestou atenção. Ele só vinha quando estavam outras pessoas de plantão. Quando estava o Percy, ele não aparecia. Então, isso me levou também, isso sustenta a minha hipótese de que a presença do Brad, revivendo aquele momento que ele teve com o Percy 2 vezes, né? Numa ele foi atacado, né? Sofreu uma violência, na outra ele foi quase morto. Se não fosse o John Coffey, ele estaria morto. Então isso fez com que ele tivesse... Eu acho que foi um ataque cardíaco. Eu acho que ele teve um ataque cardíaco e morreu por causa disso. Ok. Então agora é minha vez. Manda aí a tua pergunta. A senhorita observou aí todas as questões do Sr. Gizos, né? Sim. E a pergunta que eu te faço é... De onde você acha que vem essa humanização do Sr. Gizos? Ela tem relação com a presença do Coffey? Ai. Peraí, deixa eu pensar aqui. Cara, eu tive a impressão que não. Que essa humanização era dele mesmo. Que não era por causa do John Coffey. Que ele já era diferente, que ele já era humanizado, como a gente tá colocando aqui. Não sei se é essa a palavra, mas assim, que ele já era racional antes do John Coffey aparecer. Eu acho que o que o John Coffey fez foi talvez aumentar, exponenciar essa característica dele. Porém, o Sr. Gizos já dava a impressão que ele era diferente antes do Delacroix aparecer, independentemente do John Coffey. E depois que o John Coffey foi, ele seguiu sendo. Eu acho que o John Coffey, ele foi um propulsor. Mas eu acredito que existe um misticismo por detrás do Sr. Gizos. Eu acho que o Sr. Gizos, ele era especial, assim como o John Coffey. Ele reviveu o Delacroix em vários sentidos. E principalmente no sentido de talvez lembrar o Delacroix para ele mesmo que ele ainda era um ser humano. Porque o Delacroix chegou lá muito triste, muito conformado e eu acredito que até ansioso pela morte. Porque não que ele se arrependesse do crime dele, mas eu acho que ele viu que ele tava num beco sem saída, que não tinha mais nada pra ele. Então ele tava ali num local muito ruim, daquela pessoa que já jogou a toalha. E o Sr. Gizos traz ele de volta. E ele só foi especificamente com o Delacroix. Ele não foi pra outro preso, ele não foi pro John Coffey, ele não foi pro Wild Billy, ele não foi pra nenhum outro. Ele foi com o Delacroix. E aí, tanto que tem uma frase no livro que eles falam assim, que o Delacroix dizia que ensinou, que amestrou o Sr. Gizos, mas os carcereiros diziam que era o contrário. Era o Sr. Gizos que amestrou o Delacroix. Então eu acho que não. Eu acho que o Sr. Giz, a humanização dele é uma humanização divina, assim como o John Coffey, ele é um mistério, ele é uma incógnita. Mas o John Coffey e ele talvez tenham a mesma origem. Posso arriscar dizer. Talvez ele tenha a mesma origem, talvez a gente tenha aí essas figuras celestes sendo colocadas em corpos que são os menos prováveis possíveis. No corpo de um rato, que é um animal nojento, no corpo de um negro, que é é considerado um cocô da sociedade, vou colocar assim. Era aí que eu queria chegar. Então a gente tá indo pela mesma linha, tá? Porque
porque o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu acho uma coincidência absurda duas criaturas extremamente peculiares coexistindo na mesma época e no mesmo local. Qual é a probabilidade de você ter um homem miraculoso e um rato miraculoso no mesmo lugar, ao mesmo tempo, coexistindo naquele ambiente? Então, assim, exatamente isso que tu tá falando. Eu acho que são duas maneiras de mostrar a mesma metáfora. São duas maneiras de você mostrar a mesma coisa. Então, eu vejo a relação dos dois dessa forma. Não necessariamente que o Sr. Gibbs era especial por causa do John Coffey, mas essa união dos dois ao mesmo tempo, no mesmo local. Exato, e logo no corredor da morte, que é o local mais improvável, é um local onde as pessoas estão totalmente sem esperança. Já. E eles estarem ali. Pra mim, o Sr. Gibbs antecede o John Coffey. Pra mim, o Sr. Gibbs foi o presságio, talvez. Eu tô, arriscando aqui. João Batista e Jesus? Fica aí exatamente. Fica aí o questionamento de novo. Então, agora sim. Bora bater esse martelo? Bora bater esse martelo. Agora é o momento. Tantã. Tá. Agora é resposta rápida. Justificativa bem curtinha, né? Pra gente finalizar, que essa discussão rendeu, hein? Essa rendeu. Essa foi. Mas também com um livro desse merece, né? Merece essa análise. É um livro relativamente grande, bem maior do que E Não Sobrou Nenhum, por exemplo. É verdade. Relativamente grande. É verdade. Muitas coisas aconteceram. Então tá. Então, bater martelo, justificativa rapidinho. Presos condenados à cadeira elétrica. Justiça ou vingança? Vingança. Eu reitero o que eu falei da última vez. Quando a justiça é exercida pela mão do homem comum, a linha tênue que dividiria a justiça e a vingança de forma pragmática, a meu ver, não existe. Para mim, vingança. De uma sociedade preconceituosa e de uma sociedade também socialmente falida. Ok. John Coffey punindo Percy e Wild Billy. Justiça ou vingança? Vingança. Foi motivos pessoais que vão trazer um bem comum, mas foi motivo pessoal. Não tem outra palavra. Ele julgou eles como mal. A justiça convencional não tinha alcance nessas duas pessoas. No caso do Wild Bill até teve, mas não seria o suficiente, entre aspas. Não daria tempo. Talvez ele fosse libertado aí no meio do caminho pelo advogado dele. Então, com essas brechas, o que o John Coffey fez foi uma vingança. Uma vingança absolutamente justa, mas uma vingança. Ok, minha vez, né? Prisioneiros condenados, justiça ou vingança? Vingança, porque isso também pra mim fica muito claro no livro, quando os pais das crianças de Derek vão lá ver o John Coffey ser executado. É como se fosse uma satisfação para as pessoas que passaram por um sofrimento. Então, o ponto ali não era tanto punir o John Coffey, lógico que ele vai morrer, mas não era tanto punir o John Coffey, mas era dar aquela satisfação para os familiares que sofreram. Então, para eles terem aquela sensação de que ele estava sofrendo, não a mesma coisa que as filhas, porque o crime foi realmente muito cruel, né? Mas assim, que ele estava sofrendo de alguma forma e que ele não ia ter mais como sair dessa, porque ele não ia ter mais vida. Então, esse sentimento de vingança nesses condenados é muito presente o tempo todo. As pessoas iam assistir às condenações, né? E quando as pessoas são presas, a gente tem essa sensação de é bem feito, agora vai sofrer, vai amargar, enfim. Então tem toda essa carga emocional. Ok. John Coffey com Percy e Wild Billy. Justiça ou vingança? Justiça. Sabia. Justamente por causa que o John Coffey ele tá numa posição privilegiada em relação à justiça legal, como tu falou, né? A gente não tem uma justiça, eu digo entidade, que consiga abarcar todos os casos e não tem como entrar na cabeça da pessoa para saber até que nível aquilo foi intencional ou não, aquilo, enfim, foi motivado ou não. Então, no caso, o John Coffey, quando ele assume isso, eu não consigo perceber uma coisa tão pessoal assim. Lógico que ele tinha a opinião dele sobre as pessoas, né? Ele já não gostava do Wild Billy e ele também não gostava do Percy. Mas todas as atitudes dele e o fato dele ter sentido no Wild Billy o crime que ele cometeu, ter visto aquilo que ele cometeu,
que ele realmente fez e tudo que ele sentiu na hora, como aquilo deixou ele satisfeito, feliz e tal. E o Percy também, porque o Percy estava exercendo aquele sadismo ali dentro da prisão e nunca seria punido, e o Wild Billy, talvez, como você falou, acabasse solto pela justiça. Ele exerceu a justiça que a justiça não tinha como ter alcance, porque ele estava meio que como se estivesse dentro da cabeça daquelas pessoas. Então, não foi uma coisa de eu ter sofrido algo para eu fazer você sofrer. É algo de vocês fizeram algo que a justiça não pode ver, mas eu vi, então eu vou fazer. Mas sabe por que eu disse que é pessoal? Porque o John Coffey, como a gente falou, ele sente a dor de todo mundo. E ele estava ressentido pela dor que as meninas sentiram. Tanto que ele fala pro Paul, ele usou o amor dela contra elas. Porque todo mundo se perguntava como foi que o Wild Billy conseguiu pegar as duas meninas e as meninas não gritaram. E aí ele fala que quando o Wild Billy tocou nele, é porque ele disse assim, uma pra outra, né? Se você gritar, eu mato a sua irmã. E aí ele fala, você entende? Ele usou o amor delas pra matar elas. E nesse momento você vê a dor, o tamanho da dor que o John Coffey tá sentindo por elas. E quando eu digo que é pessoal, eu digo que é porque ele não se conforma que aquela pessoa tão má, que infligiu tanta dor, não sinta a dor também e não seja punida. Então tem um tom pessoal ali. Mas aí eu acabo me contradizendo, mas não tenho maneira melhor de expressar. Pra mim, é uma vingança que também é uma justiça, entendeu? Por isso que eu disse que é uma vingança absolutamente justa. É uma vingança a serviço da justiça, digamos assim. Ela é o instrumento da justiça. Ela acaba sendo o instrumento da justiça. Bom, então se você acompanhou até aqui, diga lá o que você acha na nossa postagem. A gente quer esse feedback aí de vocês. Eu achei essa discussão maravilhosa. Eu achei esse livro maravilhoso. Já falei mal do Stephen King? Já falei mal do Stephen King, mas estava me baseando na mídia errada, porque eu me baseei nos filmes pra falar. E agora eu vejo que realmente os filmes não são nem de perto a maravilhosidade dessas obras dele. Eu achei muito lindo. É um livro que talvez não, eu nunca vou esquecer dessa leitura. Foi uma leitura muito, muito legal pra mim. É uma leitura marcante, eu amei demais, mesmo eu tendo assistido o filme antes, né? Eu vi o filme primeiro para depois assistir, para depois ler o livro, mas mesmo assim não diminui nada, não interfere em nada, a gente consegue viver toda aquela experiência e é simplesmente maravilhoso. Vou testar outras obras do Stephen King, quero ter contato mais com as obras dele, porque esse foi o primeiro livro, né? O outro eu ainda não li. Eu espero que vocês tenham gostado de ter escutado tudo isso. A gente fala pra caramba, mas é assim mesmo, verdade. Tá? Acostumem. Estamos muito acostumem. prolixas. Mas aí, se vocês gostaram, ficaram até aqui, perseveraram, vale a pena. Leiam um livro, vale muito a pena. Leiam e comentem a opinião de vocês lá no nosso Instagram. É Justiça ou é Vingança? A Cadeira Elétrica e o John Coffey. Deixem a opinião de vocês lá, tá bom? Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Bye. Bye! Oi, gente, eu sou a Carol Jack e eu tô passando pra avisar vocês que a gente já tem um Instagram. É o @carolivrospodcast. Segue a gente lá!